Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada. Sejam todos e todas muito bem-vindos para a primeira aula da nossa unidade 9, Cadeias de Caracteres, do curso Fundamentos de Programação em C. Na aula de hoje, nós vamos discutir os conceitos básicos da utilização de cadeias de caracteres, ou seja, strings, na linguagem C. Então, vem com a gente que a aula de hoje tá massa. A primeira coisa que nós precisamos saber quanto à utilização de cadeias de caracteres na linguagem C é que a linguagem C não possui um tipo específico para representar strings, tá? Ou seja, cadeias de caracteres. Para representar strings, a linguagem C utiliza vetores. Isso mesmo, vetores que você já conhece. Então, para armazenar uma string na linguagem C, nós utilizamos um vetor, onde em cada posição do vetor nós armazenamos um caractere. Essa é a ideia da linguagem C para representar strings. Mas fique ligado, os compiladores C e C++ identificam o fim de uma cadeia de caracteres por meio de um caractere especial, que é o caractere nulo ou /0. Então essa é a estratégia utilizada pela linguagem C para descobrir onde uma determinada string termina, já que ela é armazenada num vetor de strings. Então, se liga, dica do tio Zé. Você deve, então, declarar sempre o vetor com uma posição a mais. Então, um exemplo, se você precisa criar um vetor para armazenar a string cadeia, que tem 6 caracteres, você vai precisar de um vetor de tamanho 7, de um vetor de caracteres de tamanho 7. Por quê? Na primeira posição do vetor, que é a posição 0, será armazenado o caractere C. Na posição 1, o caractere A, na 2, o D, na 3, o caractere E, na 4, o caractere I, na posição 5, que é a sexta posição do vetor, o caractere A, e na posição 6, que é a sétima posição do vetor, vai ser armazenado o caractere /0 ou nulo, que indica o final da string. Beleza? Então fica ligado no /0 aqui, sempre no final de uma string. Ok, vamos dar alguns exemplos. Então aqui eu estou declarando nome, que é um vetor do tipo char, de tamanho 21. Então, nesse vetor, eu posso armazenar até 20 caracteres, ou strings de até 20 caracteres, porque a última posição do vetor será utilizada para armazenar o /0, beleza? O caractere que indica o final da string. Nesse segundo exemplo, eu estou declarando um vetor de caracteres sexo, né? Então, um vetor chamado sexo do tipo char, então é um vetor de caracteres de tamanho 4. Então, eu posso utilizar esse vetor para armazenar strings de até 3 caracteres, porque a última posição desse vetor será utilizada para armazenar o caractere especial /0, que indica o final da string. Nosso terceiro e último exemplo, curso, é um caractere. Então, ele só pode armazenar um caractere. Ok? Ele não é um vetor. Beleza, como é que eu faço a inicialização de vetores? Nós já discutimos lá na aula de vetores, mas vamos revisar. Aqui eu estou declarando um vetor chamado nome1, é um vetor de caracteres. Eu não defini o tamanho, porque eu estou fazendo a declaração e a inicialização desse vetor em um passo só, em uma lapada só. Então aqui eu declaro e depois eu já inicializo, ó, com essa sequência aqui, com esse conjunto de caracteres, tá? Formado aqui pelos caracteres P, R, O, G, R, A, M, A e o último caractere especial /0, que indica o final da string. Ok, eu poderia fazer assim também, ó, char, nome 2, abre colchete, fecha colchete, igual a string programa. Ou seja, essas duas linhas aqui são equivalentes. Beleza? Elas fazem exatamente a mesma coisa. Professor, mas agora como é que eu imprimo o valor de uma string, né? De um vetor de caracteres? Ok, da mesma forma como você imprime o conteúdo de qualquer vetor. Então eu vou fazer um for
tá? Onde o i varia de 0 enquanto o i for menor do que 8. Por que menor do que 8? Porque esse vetor aqui, nome 1, eu estou querendo imprimir aqui o conteúdo do vetor nome 1, ok? Ele tem quantas posições esse vetor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Ele tem 9 posições. Então eu vou imprimir da posição 0 até a posição 7. Beleza! Então eu imprimo aqui, ó, caractere por caractere desse vetor chamado nome 1. Beleza, dá trabalho. Tem uma maneira mais fácil de fazer? Tem. Eu posso utilizar a função printf, que nós já conhecemos, e aí utilizar aqui o %s. Então eu utilizo o %s para dizer, ó, eu vou imprimir uma string. Essa string está onde? Nesse vetor nome 1. Então o printf ele vai imprimir todos os caracteres desde a primeira posição desse vetor nome 1 até a posição onde ele encontra o /0. /0 significa o final da string. Beleza? Mais alguns exemplos interessantes. Ó. Aqui eu estou declarando local como um vetor de caracteres e já estou fazendo, ó, a definição e a atribuição ao mesmo tempo, né? E aí eu atribuo aqui essa string com aspa dupla. Ó. Dentro da aspa dupla eu coloco a minha string, só que eu quero colocar um caminho, tá? No meu sistema de arquivos. E aí eu preciso colocar o barra. Mas se eu colocar a barra simples, o compilador não vai entender isso aqui direito, correto? Ele vai entender que você está tentando usar o /e. Então eu tenho que colocar o /barra. Então o /barra vai ser substituído pela barra. Ok. No exemplo de baixo eu estou declarando o texto, que é um vetor de caracteres, e já faço a declaração e inicialização ao mesmo tempo, né? Então igual, então texto recebe, aí entre aspas duplas, ó, eu quero colocar o texto curso espaço d'água, colocando um aspas simples. Mas aí eu vou precisar colocar o barra aspas simples. Ok, agora como é que eu faço para imprimir a variável local, o conteúdo da variável local, desse vetor chamado local, que tem esse conteúdo aqui, c:\exemplos/arquivo.txt. Bom, eu vou fazer um for onde o i varia de 0, enquanto ele for menor do que 23. E aí, dentro do for, eu imprimo cada posição i da minha variável local, do meu vetor local. Ok, se eu quero imprimir texto, né, o vetor texto, eu vou fazer um for onde o i varia de 0, enquanto o i for menor do que 13, e aqui eu imprimo texto, posição i. Ok, eu poderia substituir esses dois for por printf /n %s local, então valor do vetor de caracteres local como uma string, impresso aqui como uma string. E poderia trocar o segundo for por printf /n %s texto. Então o valor do vetor de caracteres texto impresso aqui como uma string. Então novamente ele vai imprimir do primeiro caractere até a posição onde ele encontrar um /0. Ok, agora como é que eu faço a inicialização de uma cadeia de caracteres a partir de dados fornecidos pelo usuário? Vamos ver um exemplo. Aqui eu declarei uma variável nome, que é um vetor de caracteres de tamanho 61. Então eu posso armazenar nomes de até 60 caracteres, strings de até 60 caracteres. Então depois eu estou dando aqui um printf, né, executando aqui um printf, digite o seu nome, e em seguida eu leio ó, scanf %s nome. Então, o valor digitado pelo usuário será lido como uma string e armazenado na variável nome. Mas como é que o compilador sabe que você chegou no final da sua string? Ele vai ler no scanf, o compilador lê até encontrar o primeiro espaço em branco. Então, muito cuidado. Por exemplo, com o scanf não vai dar para eu ler a palavra Zé Maria. Beleza? Não vai dar. Porque quando ele encontrar o espaço, ele já vai terminar de ler a string. Ele vai entender que você já terminou de digitar a string. Se liga nesse detalhe. Depois eu vou imprimir aqui, ó, o nome armazenado foi %s, variável nome, que é o meu vetor de caracteres. Bom, para tentar resolver o problema do scanf, né, que sempre que ele encontra um espaço em branco, ele vai interpretar como final da string, nós podemos utilizar a função gets. Tá? Então aqui, ó, declarei o meu vetor, imprimi a mensagem, digite o seu nome, aí gets nome.
Então eu vou ler uma string e armazenar no vetor nome. Depois, se eu quiser imprimir o valor da variável nome, então eu uso printf, o nome armazenado foi %s nome. Beleza? Então se liga que eu posso usar a função gets no lugar da função scanf para ler uma string que tenha espaço em branco. Show de bola! Então vamos dar uma olhada agora lá no compilador, como é que eu posso brincar com a declaração, inicialização e impressão de strings. Vamos lá? Ok, então vamos começar a brincadeira. Aqui eu estou declarando as variáveis nome, né, vetor de caracteres de tamanho 21, sexo, vetor de caracteres tamanho 4, curso, 1 caractere, uma variável do tipo caractere. Depois eu estou fazendo aqui a inicialização da variável nome1, ou do vetor nome1, fornecendo uma sequência de caracteres terminada pelo /0, que é o caractere especial que simboliza o final de uma string. Ok, já nessa outra linha, na inicialização do vetor nome2, eu coloco a minha string entre aspas duplas. Então, nesse caso, eu não preciso especificar o último caractere, o /0, tá? O fim de string. Porque, como eu estou fornecendo já a string entre aspas duplas, o compilador vai entender e vai colocar o /0 no final. Agora, como é que eu faço para imprimir a variável nome1, né? O conteúdo da variável nome1? Fiz um for, onde o i varia de 0 enquanto ele for menor do que 8, então ele vai variar de 0 até 7, e aí eu imprimo aqui nome1, posição i. Ok, isso é a mesma coisa que fazer printf de /s de nome1. Vou fazer a mesma coisa para nome2, ó. Continuo fazendo um for aqui onde o i varia de 0 enquanto ele for menor do que 8. Em seguida, eu utilizo aqui o printf para imprimir com o /s o valor da cadeia de caracteres nome2, ou do vetor de caracteres nome2. Beleza? Então vamos rodar aqui para ver como funciona. Então veja que ele imprimiu, ó, programa, né? Programa. Beleza. Essa primeira impressão é nome1, né? Utilizando um for. Depois ele imprime nome1 utilizando printf. Nome2 utilizando for. Nome2 utilizando printf. Beleza. Show de bola. Agora vamos continuar o nosso exemplo. Ó. Declarei uma variável local, né, que é um vetor de caracteres, e atribuí, entre aspas dupla, c, exemplos, arquivo, .txt. E aqui, em texto, eu imprimi curso d'água, beleza? Com /aspas simples, para representar a aspas simples. Agora, para imprimir o conteúdo do vetor local, eu posso fazer um for, ou posso simplesmente usar o printf com o /s. A mesma coisa para a variável texto. Eu posso fazer um for, ou eu posso simplesmente imprimir com o printf %s. Beleza? Vamos rodar aqui para ver como é que fica. Ó. Então rodei, olha aqui, ó, c /exemplos arquivo.txt, utilizando for. Mesmo valor utilizando printf com %s. Depois, ó, curso d'água utilizando for. E curso d'água, que é o valor da variável texto, do vetor texto, utilizando o printf com o %s. Beleza? Então, funfa legal. Agora vamos dar uma olhada na leitura de strings a partir do teclado usando a função scanf. Então aqui eu estou mandando uma mensagem. Digite o seu nome, leio com o %s, né, com o scanf, e depois eu imprimo aqui, ó, o nome armazenado foi, e aí %s nome. Vamos rodar, tá aqui, digite seu nome, então eu vou colocar aqui Zé Maria, Enter, e aí, ó, quando ele imprime, o nome armazenado foi Zé. Por quê? Porque o scanf, quando encontra o primeiro espaço em branco, ele já julga que chegou no final da string. Beleza? E aí ele para a leitura aí. Para resolver esse problema, a gente pode tentar usar o comando gets, né? Como eu já falei. Então vamos lá. Vou agora digitar Zé Maria. E ele lê, ó. O gets lê. Beleza? Quando eu uso o gets, ele lê. Mas eu recebo um warning.
tá? Ele leu corretamente o Zé Maria. Mas ele encontrou um warning. Por quê? Porque ele está dizendo que o GETS não é seguro. Se com o scanf eu não consigo ler nomes compostos e o GETS é inseguro, o que é que eu faço? Choro, peço ajuda aos universitários, né? O que é que eu vou fazer? Eu posso utilizar o comando fgets. Então agora, ó, eu tenho printf, digite o seu nome, com o fgets, ó, fgets, a sintaxe é fgets, variável, né? Variável nome, que é o vetor que vai armazenar, né? O vetor de tamanho 61, que vai armazenar o texto digitado, a string digitado, e eu passo aqui esse stdin, que representa o buffer de entrada, né? E em seguida eu imprimo aqui o valor armazenado na variável nome. Ok, vamos testar, ver se funciona. Ok, vou colocar aqui Zé Maria, Enter, e aí ele leu, tá? Então o fgets, ele lê nomes compostos, né? Então ele lê o espaço em branco e não tem aquele warning de ser inseguro. Então é uma função que a gente deve utilizar. Beleza? Então se você gostou da aula de hoje, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo, marca os amigos da turma, se inscreve no canal, clica no sininho, clica no seguir o canal, para sempre ser avisado quando a gente tiver uma nova aula da disciplina Fundamentos de Programação em C. Beleza? Se tem dúvida, deixe suas dúvidas aqui nos comentários que nós vamos responder. E até a próxima aula.